Olá, pessoal! Eu sou a professora Emily e hoje nós vamos falar sobre a anatomia do sistema circulatório. Tá? O sistema circulatório ele é separado em três tópicos para melhor entendimento didático de estudo. Então, nós temos o sistema cardiovascular, que é um sistema circulatório onde eu tenho a presença do coração e dos grandes vasos do corpo. Então, no sistema circulatório, eu tenho sangue, sendo circulado nos dois sentidos, tanto do coração para os tecidos do corpo, quanto o sangue que volta dos tecidos até o coração. Além disso, ainda fazendo parte do sistema circulatório, nós temos o sistema linfático, O sistema linfático que vocês viram na semana passada, na aula que a professora Fran postou, ele é um sistema por onde eu tenho a linfa, que é esse líquido tecidual circulante, tá? Esse líquido, ele circula em sentido único dos tecidos para o coração. E eu tenho ainda no sistema circulatório os órgãos hematopoéticos, que são os órgãos que fazem a produção das células sanguíneas. Tá? Então, eu tenho como componente líquido do sistema circulatório o sangue e a linfa. E tenho ainda a presença desses órgãos hematopoéticos, que são os que produzem, as células sanguíneas. Tá? Então, os componentes do sangue e da linfa são células produzidas pelos organismos chamados de órgãos hematopoéticos. Então, são órgãos dentro do nosso organismo que fazem exclusivamente a produção de células sanguíneas. Tá? Então, o corpo do indivíduo adulto apresenta em média cerca de 5 litros de sangue, que ficam circulando continuamente. Então, quais são esses órgãos hematopoéticos? Em adultos, nós temos a medula óssea presente nos ossos, responsável pela produção das células sanguíneas. E em criança, nós temos o timo, até cerca de um ano e meio, nós temos na parte superior do corpo, na cavidade ali torácica, acima do coração, a presença do timo, que é um órgão pequeno que tem a produção de linfócitos, principalmente do tipo T. Tá? E aí, com o passar do tempo, ali depois de um ano e meio, o timo ele regride de tamanho e em organismos adultos nós temos basicamente a medula óssea no interior dos ossos produzindo as células sanguíneas. Então, quando a gente vê aqui didaticamente uma divisão do sistema circulatório, eu tenho o sistema sanguíneo, nele está presente o coração, que é a grande bomba do corpo, que bombeia o sangue para todo o corpo, e temos ainda os vasos condutores de sangue, sendo ele artérias, contendo sangue arterial, as veias, contendo sangue venoso ou rico em gás carbônico, e os capilares, que são os vasos mais finos que estão presentes na continuação, na combinação de artéria e de veia, então quando os dois se encontram, para que efetivamente tenha essa troca gasosa ali, liberando o gás carbônico e pegando oxigênio, ou vice-versa, como acontece no coração. Além disso, nós temos o sistema linfático, com a presença dos órgãos linfóides, que são os linfonodos, tonsilas e baço, e os vasos condutores da linfa, que são capilares, vasos e troncos linfáticos, dependendo da espessura do seu calibre. E nós temos, por fim, os órgãos hematopoéticos, que é a medula óssea vermelha e o timo. Tá? Então, essa é a grande separação do sistema circulatório. Hoje, nós vamos focar no sistema sanguíneo. Tá? Então, nós vamos ver todo o coração, o interior do coração, e eu vou enviar para vocês depois um material que eu produzi sobre os principais vasos do corpo, Por enquanto, enquanto a gente não consegue ver isso na prática, a gente vai vendo aqui, teoricamente, como se organizam os principais vasos do corpo. Tá? Então, para iniciar, o sistema circulatório é esse sistema por meio de onde o sangue ele circula do coração para todo o corpo, fazendo o processo de oxigenação dos tecidos. Tá? Então, o sangue ele é o meio por onde está sendo levado o oxigênio, dentro das hemácias, que é um dos tipos de células sanguíneas, por onde leva então esse oxigênio disponível para todos os tecidos do corpo. Como acontece esse processo de troca de moléculas, Porque vocês sabem que com o metabolismo celular, a gente tem a produção de gás carbônico internamente na célula, mas ela precisa do oxigênio para fazer o processo de produção de energia, que é a formação do ATP, como a gente comentou na aula do sistema respiratório. Então, essa troca de gás carbônico por oxigênio acontece por meio da permeabilidade seletiva. Então, eu tenho um oxigênio que vai passar de um meio menos concentrado para o mais concentrado, Como vocês sabem que acontece o processo de hematose, e dessa forma, como eu tenho muito oxigênio dentro dos meus vasos arteriais e o meu tecido está cheio de gás carbônico,
o oxigênio migra do mais seletivo dentro, né, a combinação onde tem mais oxigênio, para um lugar onde tem menos oxigênio, sendo no tecido, e dessa forma acontece essa troca. Da mesma forma, essa troca também acontece no pulmão, só que daí no sentido inverso. Eu tenho o meu sangue chegando no pulmão cheio de gás carbônico e o pulmão, como ele está respirando oxigênio, ele está cheio de oxigênio. Como tem muito oxigênio e pouco gás carbônico, o gás carbônico difunde para fora do vaso sanguíneo e do pulmão para dentro do vaso sanguíneo entra o oxigênio e dessa forma a gente tem a manutenção do sangue arterial, ok? Então aqui mais um esqueminha para vocês verem que esse processo de hematose, né, de troca de gás carbônico por oxigênio, acontece dentro dos pulmões, lá nos alvéolos pulmonares, né, que são estruturas extremamente pequenas, e é lá que acontece o processo de hematose. E eu gosto sempre de lembrar que o sistema circulatório e o respiratório, eles funcionam intimamente juntos. Não tem como um funcionar sem o outro. Tá? Eu preciso do respiratório para pegar o oxigênio do lado de fora do meu corpo, mas eu preciso do circulatório para pegar esse oxigênio e dentro das hemácias conduzir esse oxigênio para dentro de todos os meus tecidos, ok? Então, o sistema que acontece aqui nessa circulação é fechado, onde eu tenho do coração o sangue indo para os tecidos e dos tecidos o sangue voltando para o coração. Então, esse sistema em seres humanos, ele é bidirecional, então ele tem dois sentidos e ele é completamente fechado, ok? E aqui um esqueminha bem didático para vocês entenderem como funciona esse bombeamento, né, interno. Então, tem o coração, ele apresenta 4 cavidades, a gente já vai ver essas grandes cavidades que tem dentro dele, né? Eu tenho 2 átrios e 2 ventrículos, sendo que do átrio direito, o sangue, ele chega até do corpo através do átrio direito e ele sai do ventrículo direito para os pulmões, retorna dos pulmões pelo átrio esquerdo e sai do coração para o corpo, do ventrículo esquerdo até o corpo, tá? Através da artéria aorta. A gente vai vendo isso daí com o passar das aulas e eu vou repetir essa imagem para ficar mais claro para vocês, tá? Então, onde tem AD ali, quer dizer que é átrio direito, VD, ventrículo direito, AE, átrio esquerdo e VE, ventrículo esquerdo, tá? E essa daí é onde está descrita as circulações, tanto a grande quanto a pequena. Por que eu tô falando que existem dois tipos de circulação? Porque é exatamente isso que acontece fisiologicamente, tá? Então, nós temos o sangue, esses 5 litros de sangue que nós temos no corpo, ele passa pelo coração por 2 vezes. Então, acontece um processo chamado de grande circulação, onde eu tenho o sangue rico em oxigênio saindo do coração e indo para o corpo. Então, ele sai sempre do ventrículo esquerdo e vai para o corpo, ok? E aí eu tenho esse sangue retornando do corpo para o coração no átrio direito. E do ventrículo direito, eu tenho esse sangue rico em gás carbônico que veio do corpo, então ele está cheio de gás carbônico, por isso que ele está azulzinho na imagem. Do ventrículo direito, esse sangue rico em gás carbônico é bombeado até os pulmões, onde acontece o processo de hematose, né, onde eu deixo o gás carbônico no pulmão e eu trago o oxigênio de volta para o coração, e eles desembocam ali no átrio esquerdo, e aí eu tenho essa circulação começando novamente. Do ventrículo esquerdo sai pela aorta para o corpo, volta pelas veias cavas no átrio direito, sai pelo ventrículo direito, vai para os pulmões, volta dos pulmões no átrio esquerdo e assim recomeça o ciclo novamente. A parte de sair do coração e ir para o corpo, a gente chama de grande circulação, tá? Então, é a circulação que envolve o coração, todos os tecidos do corpo, da cabeça, dos membros e volta de novo para o coração. E a circulação que engloba sair do coração e ir para o pulmão para fazer a troca gasosa e voltar para o coração, como é um trajeto menor, a gente chama isso de pequena circulação, tá? Então, grande circulação, o sangue sai do coração, vai para o corpo, volta para o coração. Pequena circulação, o sangue sai do coração, vai para os pulmões, faz a troca gasosa e volta para o coração novamente, tá? Por isso que tem duas circulações. Vocês vão ver isso bem mais explicadinho com a professora Fran na aula de fisiologia, tá? Lembrando que hoje a gente está falando sobre anatomia. Eu estou contextualizando aqui para vocês entenderem por que eu estou explicando passo a passo todos os componentes anatômicos do sistema, tá? Então, para a gente começar a anatomia
basicamente mesmo, propriamente dita, vamos começar com a membrana que envolve o coração, tá? Então, existe uma membrana chamada de pericárdio, que é a membrana que envolve o coração. Não é uma simples membrana, ele é um saco fibroso que envolve o coração e impede que o coração tenha contato com o resto do corpo. Então, vocês vão lembrar comigo que lá no sistema respiratório a gente tinha a pleura envolvendo o coração, certo? Aqui, a pleura envolvendo o pulmão. O que a gente tem aqui no sistema circulatório é o pericárdio envolvendo o coração. Assim como a pleura lá no sistema respiratório, o pericárdio também é dividido em algumas camadas. Então, eu tenho uma camada chamada de pericárdio fibroso, que é uma camada mais externa, extremamente resistente, que fica aderido inclusive no diafragma, que é o músculo que está abaixo dele. E eu tenho uma camada mais interna, que é o pericárdio seroso. No pericárdio seroso, ele é constituído de duas lâminas, um folheto, né, ou lâmina parietal, que fica aderida na parte mais externa do pericárdio seroso, e eu tenho o folheto visceral aderido no músculo cardíaco, tá? E entre as duas lâminas ali do folheto parietal e visceral, a gente tem uma cavidade do pericárdio, onde está contido o líquido pericárdico, que vocês vão ver com a Fran, que é importante na fisiologia do coração, tá? Então, eu tenho a mesma coisa que eu tinha lá na pleura, do sistema respiratório, eu tenho aqui no sistema circulatório essa mesma membrana que envolve o órgão principal, que nesse caso é o coração. Okay? Então, pericárdio, constituído de dois folhetos, o pericárdio fibroso, que é mais externo e mais resistente, e o pericárdio seroso, que é mais interno e aderido ao miocárdio, certo? E vamos então para a nossa grande bomba do corpo, né, que é o coração. O coração é um órgão muscular, né, formado pelo músculo cardíaco. Ele tem o tamanho aproximado de uma mão fechada, então pense na palma da mão de vocês fechada. Ele pesa de 280 a 340 gramas em média, claro que é variável de acordo com o tamanho do organismo. Ele é um órgão oco, né? Até porque dentro dele circula o sangue, então ele não pode ser completamente cheio de tecido internamente, ele é um órgão oco. Ele é uma bomba contrátil e propulsora, é autoajustável, ele tem uma pressão absurda que vocês vão aprender a calcular com a professora Fran, e todas as partes dele trabalham em conjunto para impulsionar o sangue para todos os locais do corpo. Então, eles fazem o processo de sístole e diástole, que vocês vão ver, que faz com que eu tenha esse bombeamento completamente sincronizado, né, para que eu tenha, então, a liberação do sangue para o corpo e eu recebo o sangue do pulmão vindo para o coração. Então, eu tenho um sistema extremamente complexo e muito bem em parceria. Eles trabalham muito bem juntos para fazer esse processo de circulação do corpo. Tá? O coração ele é formado por 3 camadas. Então, tem 3 camadas que formam a parte estrutural do coração. A gente tem uma camada chamada de epicárdio. Epi é o que está mais para fora. Então, é uma camada externa ao coração, que fica aderida à lâmina visceral do pericárdio seroso. Nós temos a camada interna, que é o miocárdio, que é efetivamente o músculo mesmo cardíaco, músculo estriado cardíaco que forma o coração, e vejo nesse esqueminha como ele é o mais robusto de todos, né, mais grosso de todos. E eu tenho uma camada interna chamada de endocárdio, que é uma camada mais fina, que fica recobrindo a parte interna do coração, tá? Então, que a gente chama de endotélio. É a parte mais interna do coração, onde tem o contato com a parte oca, que a gente comentou, que é onde o sangue tem relação ali dentro do coração, tá? Então, são essas 3 camadas que formam o coração. O coração, ele é um órgão que precisa muito de receber oxigênio também, porque além de bombear o sangue para fora dele, ele é um músculo que precisa estar em constante renovação, né, arterial. Ele precisa de muito oxigênio para ele conseguir fazer o bombeamento efetivo e trabalhar como um músculo que ele é. Então, ele tem algumas artérias exclusivas que fazem a irrigação para ele mesmo. A gente chama essas artérias de artérias coronárias. E eu coloquei aqui em vermelhinho ao redor dos locais onde está escrito ali as artérias. Então, se vocês olharem, eu tenho a artéria coronária direita apontada ali e eu tenho o ramo da artéria coronária esquerda, né, no lado esquerdo da imagem, para vocês verem que são essas artérias que fazem a irrigação do músculo cardíaco em si. Em relação à forma do coração, como vocês sabem, é uma forma tridimensional,
né? Ele parece muito um cone. E ele tem um ápice voltado mais para a parte esquerda. Então, o coração ele está basicamente no meio do corpo, voltado para o lado esquerdo, tá? E a base dele fica voltado aí para a relação da região onde tem os grandes vasos. Então, o ápice fica apontado para a parte inferior do corpo, onde estaria o diafragma, e a base fica voltada mais posteriormente, onde ficam os grandes vasos. Como vocês podem ver ali em cima, está escrito veia cava superior, arco da aorta e tronco pulmonar. Então, os vasos da base ficam aí na região mais superior do coração, ok? Quando eu coloco ele situado na posição anatômica, para vocês entenderem, eu tenho aqui na imagem mais do lado esquerdo, eu tenho os 2 pulmões, né, um de cada lado, e essa parte que está em verdinho é chamada de mediastino, que é a região onde o coração se insere. E aí no lado direito aqui a gente vê o coração ali inserido bem na região de mediastino, né, mediastino porque é o meio do corpo mesmo, e ele fica sempre posicionado nessa região, ok? Internamente, o coração apresenta 4 câmaras diferentes. Então é como se eu pegasse o coração, passasse um corte coronal e um corte sagital, e eu vejo que dentro dele tem 4 espaços diferentes. Esses 4 espaços, eles são nomeados de acordo com o lado e com a altura que ele está no coração. Então vejam que eu tenho, acompanhem comigo ali dentro, na parte interna do coração. Eu tenho um átrio direito, um átrio esquerdo, um ventrículo direito e um ventrículo esquerdo. Então eu tenho, separando os 2 átrios, eu tenho um septo interatrial, o que faz com que eu tenha um átrio direito e um átrio esquerdo, né? Separando os ventrículos, eu tenho um septo interventricular, que separa o ventrículo em direito e esquerdo. E eu tenho um septo atrioventricular que separa os átrios dos ventrículos, tá? Então, é por conta desses septos, dessas camadas, esses septos eles são camadas musculares que separam essas câmaras, essas cavidades entre si. Então, eu sempre tenho 2 átrios. Átrios ficam sempre na parte superior do coração e 2 ventrículos que ficam na parte mais inferior do coração, separados sempre por esses septos, ok? Aqui mais didaticamente uma imagem para vocês verem que o septo interventricular, que separa o ventrículo direito do esquerdo, ele é um septo muscular bem grosso, então localizem ele na imagem ali, esse músculo bem grosso que separa ele nessas cavidades. E nesse esqueminha a gente consegue ver todas as 4 cavidades que eu comentei com vocês. Então, olha, tá escrito ali do ladinho, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo. Tá? E aí a gente consegue delimitar o coração nessas 4 cavidades internas, tá? E aqui um esqueminha para vocês verem esse septo atrioventricular, que ele é onde está apontado para essa parte mais branquinha, que separa o coração em parte superior e inferior, onde eu tenho acima o átrio direito e esquerdo e abaixo desse septo os ventrículos direito e esquerdo, certo? E aqui, mais um esqueminha para vocês verem que nesse septo atrioventricular, o que eu tenho é a presença dessas válvulas atrioventriculares, que é exatamente onde está apontado a parte mais clarinha ali da parte interna do coração. Acompanhem comigo, válvula tricúspide e válvula mitral, né, que são essas válvulas, ou seja, são essas regiões onde eu tenho essa separação entre átrio e ventrículo. Vocês vão ver com a professora Fran que essas válvulas são as responsáveis por fazer com que o sangue não retorne. Então, qual que é o sentido do sangue? O sangue sempre chega no coração através dos átrios. E aí ele é levado para o ventrículo porque tem essas válvulas. Então, essas válvulas elas só permitem que o sangue passe do átrio para o ventrículo. Não permite que volte do ventrículo para o átrio, ok? Então, o bombeamento do coração acontece sempre no ventrículo. Então vejam que a parede do ventrículo é sempre muscular e bem robusta, enquanto que no átrio é onde desembocam os grandes vasos, e aí eu não tenho ali a parte do bombeamento, né? Eu tenho, claro, uma sincronização que acontece por causa do sistema nervoso, que vocês vão ver com a professora Fran, mas essas válvulas, elas impedem que o sangue regurgite, que ele volte para o átrio. Então, as válvulas funcionam ali como um dispositivo que permite a passagem do sangue somente do átrio para o ventrículo,
nunca do ventrículo para o átrio, ok? Externamente, aqui mais um esqueminha do coração para vocês darem uma olhada. Lembrando sempre que eu tenho o coração sendo irrigado por as artérias coronárias que a gente comentou anteriormente, e eu consigo delimitar os átrios dos ventrículos da parte externa do coração também. Então vejam que aqui em vermelhinho do lado esquerdo eu tenho o sulco coronário. O sulco coronário é a parte do coração que demarca o que é átrio do que é ventrículo. Então o que está para baixo do sulco coronário é ventrículo, o que está para cima é átrio. E do lado, também os sulcos interventriculares, né, onde está apontadinho ali do lado direito, sulco interventricular anterior e posterior, delimita então os dois lados do ventrículo, do lado direito e lado esquerdo. Então, tanto da parte interna quanto da parte externa, eu sempre consigo delimitar o que é átrio e o que é ventrículo. Mais um esqueminha para vocês verem que na parte posterior do coração também tem esse sulco coronário, né, fazendo a divisão ali do átrio do ventrículo, e o sulco interventricular posterior, que delimita o que é ventrículo direito e o que é ventrículo esquerdo. Okay? Então, tanto a morfologia interna quanto a externa possibilitam que a gente consiga fazer essa distinção do que é átrio e do que é ventrículo. Ainda falando da morfologia externa, nós temos os chamados vasos da base. O que são os vasos da base? São todos os grandes vasos sanguíneos que saem e chegam na base do coração. Lembrem que a base é a parte superior do coração, né, onde estão contidos todos esses grandes vasos. Então, do átrio direito, eu tenho a veia cava superior e a veia cava inferior. Na imagem, vocês localizam ela, que é esse vaso em azul. Então, vejam que tem ali escrito veia cava superior e inferior, que sempre estão relacionadas e chegam no átrio direito, tá? No átrio direito chega sempre o sangue rico em gás carbônico, tá? No átrio direito, sangue rico em gás carbônico, por isso veia cava. A veia cava está trazendo, tanto da parte superior quanto inferior do corpo, todo o sangue que passou, né? Que está trazendo gás carbônico para o coração. No átrio esquerdo, eu tenho as veias pulmonares. No átrio esquerdo, as veias pulmonares trazem o sangue do coração rico em oxigênio. Então, do lado esquerdo, eu tenho sempre o sangue rico em oxigênio. Tá? Isso aí vocês podem anotar para não esquecer. Lado direito do coração, sempre eu tenho sangue rico em gás carbônico. Lado esquerdo do coração, eu sempre tenho sangue rico em oxigênio. No ventrículo direito, eu tenho saindo dele a artéria tronco-pulmonar. A tronco-pulmonar é o grande vaso que vai fazer com que o sangue que está do lado direito, que é rico em gás carbônico, chegue até os pulmões para fazer a troca gasosa, tá? Então, a artéria pulmonar leva o sangue rico em gás carbônico para os pulmões para que eles façam o processo de hematose e devolvam o sangue para o coração através das veias pulmonares. E no ventrículo esquerdo eu tenho a maior das artérias, que é a artéria aorta, que ela está bem superior aqui na imagem ao arco da aorta, que é a vermelha. A artéria aorta é a grande artéria que sai do coração com o sangue totalmente cheio de oxigênio para irrigar todo o nosso corpo. Tá? Então essas são as separações dos grandes vasos da base. Então, os vasos através do qual o sangue chega ou sai do coração sempre estão situados na base desses órgãos, e eu tenho, chegando na veia cava superior, ali onde está apontado na imagem, as veias jugulares, subclávias e bracocefálicas, que são todas as veias da parte superior do coração. Então, a jugular está vindo da cabeça, a subclávia da clavícula e as braquiocefálicas também vêm na região cefálica. Então, está chegando sangue rico em gás carbônico de toda a cabeça, e na veia cava inferior, na parte mais inferior aqui da imagem, a gente tem o sangue vindo de toda a parte inferior do corpo, seja abdominal, dos glúteos, dos membros inferiores, chegam pela cava inferior, tá? E aí eu tenho ainda aqui a explicação de todos esses vasos da base, para vocês não esquecerem. A artéria pulmonar esquerda está apontada ali em roxa, ó, leva para o pulmão esquerdo sangue venoso, enquanto que a artéria pulmonar direita vai levar para o pulmão direito sangue venoso, né? Então, essas duas aí formam o tronco pulmonar. O arco da aorta vai levar o sangue rico em oxigênio para todo o corpo. As veias pulmonares direita e esquerda vão levar o sangue
ou melhor, vão trazer o sangue do pulmão para o coração, então o sangue que foi levado pelas artérias pulmonares lá para o pulmão para fazer a hematose, retornam para o coração através das veias pulmonares direitas e esquerda, e aí eu tenho sangue do lado esquerdo do coração, um sangue arterial rico em oxigênio. Já os vasos que levam o sangue rico em oxigênio, a gente tem a artéria coronária direita e a esquerda que vão fazer a irrigação do coração propriamente dita, né? Então eu tenho essas artérias fazendo a irrigação do músculo cardíaco e saindo aqui da parte superior da imagem a gente tem a aorta. Então eu tenho uma parte ascendente da aorta, um arco da aorta e ela vai descer para a parte mais inferior do corpo também. Então vejam que eu tenho vasos saindo do arco da aorta, ali tem 3 vasos saindo dela, que são os que vão subir para a parte da cabeça e do membro superior. E nessa imagem a gente vê que o arco da aorta, ele desce ali, ó, o arco, acompanhem comigo, onde está escrito arco da aorta. Eu tenho a parte que está descendo, né, por trás ali do tronco pulmonar, que vai fazer a irrigação da parte externa do corpo, tá? Da parte inferior do corpo. Então, vai para a parte torácica, abdominal e para os membros inferiores, tá? Então, é dessa forma que a gente tem todo o sangue do corpo chegando e saindo do coração para fazer essa irrigação sanguínea em todo o sistema. Quanto à vascularização do coração, a gente está falando bastante das artérias coronárias, que são bem importantes para irrigar o tecido cardíaco, mas lembrem que eu sempre tenho que ter também veias cardíacas que vão pegar esse sangue, né, que foi esse sangue arterial que deixou oxigênio no músculo cardíaco e ele precisa então voltar para dentro do coração porque ele vai estar cheio de gás carbônico, né, depois de fazer a troca gasosa. Então, além de ter as artérias coronárias, a gente tem também as veias cardíacas que fazem, né, esse processo inverso. Então, pega o gás carbônico do músculo cardíaco e leva lá para o pulmão para ser feito a troca gasosa. Tem aqui uma imagem bem esquemática do suprimento arterial que acontece no coração, então como que ele é irrigado, inclusive são essas artérias coronárias que são afetadas em um processo de aterosclerose, que pode levar ao infarto do miocárdio, como a gente vê nessa imagem aqui. Então, se eu tenho obstrução das coronárias, eu tenho o depósito de colesterol, né, dentro dessas artérias, que faz com que eu tenha obstrução do tecido, eu tenho uma ruptura da placa aterosclerótica, que pode levar à formação de um trombo ou de um coágulo, que vai obstruir a luz da artéria coronária, ocasionando o infarto do miocárdio. Depois de infartar o miocárdio, dependendo do tamanho do trombo ou da quantidade de artéria coronária afetada, isso pode ser corrigido através de uma ponte de safena. Então, existe uma veia lá na perna chamada de safena, que faz com que, como ela é dupla, você consegue tirar uma das safenas e fazer a reconstrução da artéria coronária para você ter a irrigação sanguínea de maneira adequada, né? E aí o coração volta a ter o suprimento sanguíneo necessário, tá? Em relação à parte venosa, a gente tem também uma drenagem venosa através das veias cardíacas. Então, as veias cardíacas fazem com que o sangue venoso do coração, do músculo cardíaco mesmo, retorne para dentro do coração para ser levado até o pulmão e receber um suprimento arterial novamente, né? Então, eu tenho aqui o seio coronário, ele é a principal veia do coração, né? Então, pensem comigo que as veias cardíacas, elas vão desembocar em uma região que fica na parte posterior do coração, chamado de seio coronário, e é nesse seio coronário que ele desemboca lá no átrio direito, né, que é a região, né, do coração onde a gente tem o sangue venoso, e esse sangue aí, ele é a partir do ventrículo direito, é levado através do tronco pulmonar para o coração, e aí é feito novamente um processo de hematose e esse sangue volta para o coração rico em oxigênio, ok? Aqui mais uma imagem para vocês relembrarem as 4 câmaras existentes no coração, átrio direito, átrio esquerdo, ventrículo direito e ventrículo esquerdo, tá? Então a gente tem essa parte interna, agora a gente vai ver a anatomia interna dessas regiões. Vocês vão ver que elas são diferentes entre si, cada uma dessas regiões apresenta estruturas diferentes, tá? Então a gente tem, começando pelo átrio direito, o átrio direito é o que recebe o sangue venoso da veia cava superior e inferior e do seio coronário, né, que é a irrigação própria do músculo cardíaco.
Do átrio direito possui uma aurícula direita, que é uma região como se fosse uma orelhinha no coração, onde ele auxilia nesse processo de recebimento sanguíneo, tá? E aí, como vocês podem ver aqui nessa imagem, quando é aberta a parte do átrio direito, vocês veem essa parede cheia de músculo, né, chamada de músculo pectíneo, e essa estrutura que a gente consegue ver. Localizem na imagem uma região chamada de fossa oval. A fossa oval está escrita aqui no lado esquerdo da imagem e é uma região onde tem comunicação entre os dois átrios. Essa comunicação ela acontece durante todo o período intrauterino e essa cauterização, esse fechamento dos dois átrios acontece muito próximo ao nascimento. Então, tem crianças que nascem com esse forame oval aberto e a gente chama isso de sopro no coração. Em algumas pessoas, ele fecha naturalmente, em algumas pessoas não fecha e é necessário fazer uma cirurgia, tá? Mas o sopro no coração é justamente essa fossa oval aí que aparece na parede do átrio, onde em até determinado ponto do desenvolvimento fetal existe uma comunicação entre os dois átrios. Como eu comentei com vocês, em organismos formados, né, em adultos, não pode haver comunicação. Sangue venoso é uma coisa, sangue arterial é outra. Então, não tem comunicação nenhuma entre os ventrículos e os átrios. O que acontece é uma comunicação unidirecional, do átrio para o ventrículo. O átrio direito só se comunica com o ventrículo direito, átrio esquerdo só se comunica com o ventrículo esquerdo. Tá? Então, eu não tenho passagem de sangue de um lado direito para o lado esquerdo do coração e nem vice-versa. Tá? O que algumas pessoas têm é uma patologia chamada de sopro no coração, onde esse forame oval de comunicação entre os dois lados, ele existe ainda e não fica completamente fechado. Tá? No átrio esquerdo, o que a gente tem são a saída das veias pulmonares, né? A veia pulmonar desemboca no átrio esquerdo, a gente tem a aurícula esquerda e tem também esse assoalho da fossa oval, né? Que tinha ali comunicação com o átrio esquerdo, como a gente viu, tá? Então é isso que eu vejo do lado esquerdo do coração. Eu tenho as veias pulmonares desembocando nele e eu tenho a válvula da aorta, né? Que é de onde vai sair ali o sangue arterial para todo o corpo. Quando eu faço um corte, para vocês entenderem, é um corte sagital aqui, para vocês verem que cortando o coração ao meio, eu vejo essas cavidades internas ali, os dois ventrículos e os dois átrios, tá? Agora falando um pouquinho sobre o ventrículo, a gente tem o coração no ventrículo direito, o ósteo atrioventricular direito, lembram do ósteo, aquela membraninha branca onde está contida as válvulas que impedem o retorno do sangue do ventrículo para o átrio. E a gente tem a válvula do tronco pulmonar, tá? Então, isso do lado direito. Do lado esquerdo, a parede muscular ela é mais espessa do que o ventrículo direito. Por quê? Porque do ventrículo esquerdo vai sair a válvula da aorta, então vai sair a aorta daqui. Então, a pressão da aorta é muito maior do que a pressão do tronco pulmonar, porque o sangue que sai pela aorta precisa chegar até o dedinho do meu pé, até o pontinho do meu cabelo. Enquanto que o sangue que sai do tronco pulmonar tem que chegar no pulmão que está do lado do coração. Então, pela espessura da parede do coração, a gente vê que o lado esquerdo ele é mais espesso, a musculatura é de 2 a 3 vezes mais espessa do que o ventrículo direito, justamente para garantir essa pressão maior. Tá? E aí do lado esquerdo a gente tem o ósteo atrioventricular esquerdo e a parte interna de músculo e de válvulas segue de maneira meio que padrão, mesmo com o ventrículo esquerdo, tá? Em relação ao coração ainda, para tentar deixar um pouco mais claro como é que funciona esse processo de circulação, que vocês vão ver bastante na semana que vem com a professora Fran, o lado direito, ele recebe o sangue venoso, então o sangue que não está oxigenado, que vem de todo o corpo através da veia cava superior e da veia cava inferior e bombeia através do tronco e das artérias pulmonares lá para o pulmão para que ele seja oxigenado. Então, isso acontece do lado direito. No lado esquerdo é onde ele recebe, né? O coração recebe lá do pulmão o sangue arterial através das veias pulmonares e bombeia para a aorta, de onde é distribuído para o corpo todo. Então, o sangue chega pelas veias pulmonares no átrio esquerdo e é bombeado do ventrículo esquerdo para todo o corpo, tá? Então, a gente está aí vendo que existem essas duas circulações, a pequena do coração para o pulmão, pulmão para o coração, e a grande do coração para o corpo, do corpo para o coração, tá? Então, essas duas
esses dois tipos de circulação aqui esquematizados nessa imagem. Como eu comentei com vocês, o coração ele faz, né, o processo de sístole e diástole. Então vejam nessas imagens que bonitinha que tá os esqueminhas internos das válvulas, né? Essas válvulas aí são as de comunicação dos vasos da base. Então eu tenho aqui num processo de sístole a contração ventricular, é aqui que acontece o esvaziamento dos ventrículos. Então o ventrículo ele vai esvaziando tanto pela válvula pulmonar, né, que está levando o sangue ali no tronco pulmonar até o pulmão, quanto pela válvula aórtica, que está levando o sangue da aorta para todo o corpo. Enquanto que no processo de diástole, o que acontece é o relaxamento ventricular. Quando o ventrículo relaxa, tanto as artérias pulmonares quanto as veias cavas conseguem liberar esse sangue da parte do átrio para o ventrículo, e aí então o ventrículo se enche de sangue novamente. Então pensem que o movimento de sístole e diástole, eles são sincronizados para fazer com que ora o ventrículo esvazie e ora o átrio consiga mandar mais sangue para o ventrículo, né, para que ele se encha novamente, tá? Então eu tenho sempre um processo de contração e relaxamento ventricular, que é a parte onde tem mais músculo no coração, certo? Deu para entender? Além do coração, a gente sabe também que no sistema circulatório tem a presença dos grandes vasos sanguíneos, tá? Então, quais são os vasos sanguíneos? As artérias, as veias e os capilares. Tanto as artérias quanto as veias, elas sofrem várias ramificações em artérias menores, arteríolas, e as veias em veias menores e vênulas, tá? Até que tenha então um processo de trocas gasosas. Então, eu vou mostrar para vocês a parte mais teórica do que é uma artéria, uma veia e um capilar, e posteriormente eu vou estar enviando para vocês um material para vocês terem o acesso aos principais vasos presentes no corpo humano, tá? Então aqui, começando pelas artérias, as artérias são vasos sanguíneos que apresentam uma parede extremamente espessa. As artérias carregam sempre o sangue rico em oxigênio e nutrientes, exceto as artérias pulmonares lá do tronco pulmonar, que são as artérias que carregam sangue venoso para o pulmão. Essa é a única exceção do corpo. O resto do corpo, todas as artérias carregam sempre o sangue rico em oxigênio para nutrir os tecidos do corpo. A parede da artéria é muito mais espessa em relação às veias e elas se bifurcam em arteríolas até chegar em capilares arteriais, que seriam aí o menor tamanho, né, nível de uma célula única, para possibilitar a troca gasosa. Aqui estão só alguns exemplos das principais artérias do corpo. Tem a artéria temporal, facial, carótida, radial, braquial, femoral, poplítea, tibial e as do pé, tá? Então, claro que é só alguns exemplos para vocês saberem onde a gente consegue de maneira mais fácil sentir a pulsação, tá? Então, né, nesses pontos que eu coloquei nesse slide, são as artérias onde facilmente é possível sentir a pulsação, né? O pulso do coração, tá? E a gente tem ainda, além das artérias, que carregam o sangue rico em oxigênio, a gente tem as veias. As veias, elas são os vasos sanguíneos um pouco mais finos, que carregam sempre o sangue rico em gás carbônico, tá? Então, o gás carbônico, ele sempre está sendo conduzido até o coração através das veias, exceto as veias pulmonares, né, que são as que trazem o sangue do pulmão rico em oxigênio para o coração. Como vocês sabem, os vasos relacionados com a pequena circulação, eles funcionam de maneira contrária, tá? Mas de maneira geral, todas as veias do corpo sempre conduzem o sangue rico em gás carbônico, tá? Então, a função das veias é drenar, é recolher o sangue, né, que foi até as regiões mais longínquas dos tecidos corporais e recolher esse sangue e trazer de volta para o coração, para que o coração mande para o pulmão colocar oxigênio novamente nessas hemácias e devolver para o coração para ser, né, voltar para a grande circulação, tá? Então, as veias, elas se bifurcam em vênulas até chegar em capilares venosos. Uma peculiaridade das veias, vejam que elas são mais finas que as artérias, né? Se a gente compara com o tecido aqui, ó, vejam que a espessura da artéria é enorme. Quando eu vejo uma veia, ela é muito mais fina, a espessura dela em si. Mas a especialidade dela é que ela possui as válvulas. Então vejam que dentro da veia parece que tem umas bolsinhas. O que são essas bolsinhas? São uma parte de um tecido conjuntivo que serve para impedir o refluxo sanguíneo.
Então pensem comigo, o sangue que sai do coração nas artérias e vai para o corpo, ele sai com uma pressão muito grande, o sangue não volta porque ele está com pressão. O sangue que está dentro das veias, ele não tem muita pressão. Então, para o sangue vir do meu pé para o coração, ele tem que ir contra a gravidade. Então, a cada batimento sanguíneo, né, cada batimento cardíaco, esse sangue ele sobe um pouquinho e para. Sobe um pouquinho e para, porque ele está indo contra a gravidade. Então, para impedir que ele volte, tem essas bolsinhas que seguram o sangue, impedindo o refluxo sanguíneo. Quando essas bolsinhas, essas válvulas se rompem, a gente tem as chamadas varizes, tá? E aí eu tenho, então, que eu vejo que rompeu um vaso pequeno porque essas válvulas romperam, tá? Aqui, o último dos vasos sanguíneos que eu queria falar com vocês são os capilares, né? Então, pensem comigo que eu tenho as artérias de grande calibre, as artérias menores, as arteríolas, isso está se ramificando, tá, gente? Vai ramificando cada vez mais. O menor ponto de ramificação é chamado de capilar. Então, eu tenho o capilar arterial e o capilar venoso. Então, nessa imagem aqui, a gente tem as arteríolas. Ó, acompanhem comigo, as arteríolas estão se bifurcando cada vez mais até chegar em capilares. Os capilares são vasos formados por uma única célula. Tá? Então, a permeabilidade ali é tão alta que permite com que o oxigênio saia e o gás carbônico entre. Assim que acontece a troca gasosa, esse capilar ele se torna venoso, vai se juntando em outros capilares para formar a vênula e aí depois para formar a veia e retornar para o coração. Tá? Então, acontece todo esse processo aí de diminuição de calibre e depois aumento de calibre para retornar para o coração sangue rico em gás carbônico, tá? Aqui uma comparação entre as artérias, veias e capilares, para ficar um pouco mais didático. A gente tem as artérias com essa parede extremamente espessa, então a túnica média, a túnica adventícia dela, que são as camadas histológicas da parede do tecido, são extremamente mais grossas do que uma veia, quando a gente compara, tá? Então, além disso, a veia possui essas válvulas ali, ó, válvulas venosas, que impedem o refluxo sanguíneo. Isso não está presente na artéria, porque a artéria tem uma pressão muito forte, tá? E aí a artéria ela vai se bifurcando, se ramificando, até chegar em arteríolas e capilares arteriais. Acontece o processo de troca gasosa, esses capilares se tornam capilares venosos, voltam a confluir em uma única vênula, veia, até que retorna para o coração e a gente recomeça toda a circulação novamente, ok? Qualquer dúvida que vocês tenham em relação a essa apresentação, pode deixar no comentário que eu vou deixar ali no mural aberto para vocês e a gente vai comentando aí para que vocês consigam estudar, tá? Daqui a pouco eu vou já disponibilizar para vocês também uma apresentação com os principais vasos do corpo. Por hoje é só, pessoal. Até logo. Peraí.